Marcos Cunha, você nem chegou e já estava bombando aqui, tudo bem? Tudo bem, mano. Quem tá bombando é a rainha, né? No mundo inteiro só se fala desse assunto. Pois é. É porque a gente para de falar dessas horripilâncias dessa turma de Bolsonaro no dia 7, e a consequência ontem, pelo menos virou a página, esqueceu desse papo desses Quando o pilantras. Bolsonaro achou que ia faturar em cima do 7 de setembro, vem a rainha e rouba a cena. A rainha e o rei agora roubam a cena do É, Bolsonaro. É impressionante. Bom, eu mostrei mais cedo, Marcos, você me mandou ontem, esse realmente trabalho incrível, né? Surpreendente até, eu não esperava, não sei se você já sabia que isso ia acontecer, uma consolidação de todas as pesquisas estaduais, todos os estados, mais Distrito Federal, do IPEC, que traz números, então, avassaladores. Eu preparei uma apresentaçãozinha com base no que o Marcos mandou. Eu registrei mais cedo, Marcos, que é importante dizer que esse trabalho de consolidação originalmente foi feito por dois pesquisadores independentes, o Rafael Nishimura e o Gabriel Cunha, que fizeram essa consolidação do IPEC. Está aqui. Quer contar para nós o que é esse trabalho e aí depois a gente ir olhando os números? é um trabalho natural que devia ter sido patrocinado imediatamente pelos veículos de imprensa, especialmente pelo Sistema Globo, mas que teve um destaque muito menor do que deveria ter. Ao longo desses últimos 10 dias, arredondando, a TV Globo contratou diretamente e através de suas afiliadas, em todos os estados, contratou pesquisas a respeito das eleições estaduais, governador e senado, e também da eleição presidencial naquele estado. É a primeira vez que nós temos isso nesta eleição, nunca havia sido feito. Eu mesmo já trouxe aqui resultados de pesquisas em quase todos os estados, mas eram pesquisas que estavam disponíveis de institutos, às vezes, que eu sequer conhecia. Alertei a quem estava nos ouvindo que eram pesquisas que serviam apenas como uma referência. Agora, não, nós temos pesquisas corretas, bem feitas, por uma equipe técnica que tem uma larga experiência nesse assunto e que cobre as 27 unidades da federação, para ser rigoroso, 26 estados e o Distrito Federal. É a primeira vez que nós temos esse quadro e foi para que houvesse tamanho de amostra suficiente para falar de cada um isoladamente, separadamente. Foram feitas quase 26 mil entrevistas no país inteiro, aqui, 25.616, como você está mostrando. Então, eu mostrei mais cedo, Marcos, aí leia à direita, isso é a planilha que consolida estado por estado cada um dos dados e que vai permitir a consolidação desses números que estão aí, né, Marcos? Exatamente. Então, aqui nós estamos vendo o registro, todos foram registrados, enfim, importa tanto essa parte, vamos dizer assim, administrativa da pesquisa. Uhum. O importante é que nós temos agora esse imenso banco de dados e podemos falar sobre que retrato que esse banco de dados fornece. E é isso que a gente está vendo aí na tabela que você está, na qual você está sintetizando, sumarizando o que a pesquisa mostra. Que Lula tem 51% dos votos válidos, Bolsonaro tem 36%, Ciro tem 8% e a Simone Tebet 3% no conjunto dos estados. Claro que varia de cá para lá para cá, mas o importante para nós, do ponto de vista da eleição presidencial, não é quem ganha aqui ou ali, é qual que é o resultado final. Não interessa tanto se Lula está com X num determinado estado e Y no outro. A eleição de presidente não tem nada a ver com a performance estadual. O que importa é o conjunto do quadro. E o quadro é esse. Então,
é a maior pesquisa que já foi feita e contraria um sentimento que se tornou, digamos assim, quase que universal, seja na campanha Lula, seja na campanha dos adversários, especialmente na grande torcida para que tenhamos um segundo turno, essa imagem de que, bem, agora já era esse assunto de primeiro turno. Essa pesquisa sugere que não. Claro, ela consolida resultados, em alguns casos até de setembro. Mas setembro também já andou, e as coisas podem estar mudando em alguns lugares. Eu, francamente, acho que não vão mudar muito. E nós temos razões para esperar que as mudanças sejam pequenas em função desses níveis de decisão, de confirmação de decisão nas respostas. É o único candidato em que eu votaria. Já resolvi e não vou mudar de decisão. E cada uma, à sua maneira, as pesquisas fazem. Então, nós temos um nível muito alto de decisão. E quando você considera também as respostas não sabe, nesse conjunto grande de 25 mil entrevistas, você também vê que a resposta não sabe é muito rara na maior parte dos lugares. Então, as pessoas conhecem, sabem quem são os candidatos e tomaram uma posição. É claro que tem sempre uma flutuaçãozinha, e eu acho que nós vimos nesses últimos dias a consequência dessa superdose de mídia que a eleição recebe, nas regras, a meu ver, despropositadas da nossa cultura política, que deixa para a última hora uma imensa sobrecarga de informação no eleitor. Se a gente considerar que uma parte muito grande do eleitorado tem pouca informação, pouco interesse, pouca motivação para acompanhar a eleição. Aí você pega pessoas assim e, de repente, despeja em cima delas sei lá, um balde, uma banheira de informação cotidiana. As pessoas ficam um pouco confusas, não sabia que tinha fulano, não conhecia Beltrano, nunca tinha ouvido falar em sei lá quem. E tivemos, nesses primeiros dias de setembro, até agora, primeira semana de setembro, nós tivemos essa sobrecarga. E isso impactou, especialmente eleitores. Essa parte que ainda não estava decidida, Lula estava com, digamos, 85% de decisão, o que significa que 15% de eleitores que pensavam em votar nele não estavam resolvidos. É a mesma coisa do Bolsonaro. Então, nessa hora, esses eleitores mais ou menos flutuantes podem se mexer. A Marcelise, aqui, Marcos Coimbra, você é o nosso rei. E ela estava otimista. Os 60% no primeiro turno vem aí. Então é o seguinte: tem 2 reis novos no cenário mundial hoje. Lá na Inglaterra, o Charles, e aqui o Marcos. E vocês estão vendo, tem um sol que faz a coroa na cabeça do Marcos, chegando ali. Tá legal? Não tá feio, não tá linda essa coroa aí. Então, quero agradecer demais todo mundo que está aqui assistindo com a gente, quase 8 mil pessoas. Agradecer cada superchat que chega, cada chat, cada pessoa que chega. Quem puder, torne-se membro ou membra da Pós TV Fórum, vocês nos sustentam. Marcos, explicações sobre isso e, né, para nós leigos, para nós mortais comuns, não reis como você e o Charles agora, isso é uma grande novidade, essa consolidação. Eu vi aqui que a margem de erro cai bastante, né? Ou, até uma primeira pergunta, ela cai bastante? Entre 0,8% a 1,4% é uma margem de erro bem menor do que 2%? E por que cai? Explica um pouco essa questão da margem de erro aí. Bom, primeira coisa, considerar que margem de erro é um resultado do conjunto dos resultados, não é calculável, não é estimável para cada segmento. Às vezes você consegue alguma coisa de cálculo de quanto que aumenta a margem de erro quando você diminui a amostra. É o caso, por exemplo, de numa amostra nacional, você começar a dizer assim,
piorou no Nordeste, melhorou no Sudeste, ou vice-versa, porque aí cada vez que você diminui o tamanho da amostra, tende a aumentar o tamanho da margem de erro que você tem que considerar, a ponto de que, por exemplo, numa amostra nacional de 2.500 entrevistas, 2.000, você tem cerca de 250 no conjunto da região sul, que é muito pouco para você falar de uma parte do Brasil que inclui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e onde residem 15 milhões de eleitores. É muita, vamos dizer assim, muito pouca base, 200 entrevistas para falar disso tudo. Então, a margem de erro na região não é o que sai sei lá, no material de divulgação da pesquisa. É uma outra conta que você tem que fazer. O que faz com que o resultado 30-30 seja exatamente igual a 20-40. É estranho? Mas é isso que a pesquisa diz. Quer dizer, por exemplo, uma pesquisa Quest da região sul, que diz lá, no sul, Bolsonaro subiu e está 30-28. Na verdade, pode ser 40 para o Lula e 20 para ele, é isso? A margem de erro é muito grande, é isso? A margem de erro é muito grande, porque quando você diminui muito o tamanho da amostra, e eu estou dando um exemplo, numa região, num conjunto de estados tão grande quanto o sul do país, com 2 estados grandes e um de porte médio, que é Santa Catarina, na hora que você faz apenas 200 entrevistas, você está fazendo entrevistas em talvez não mais do que 5 ou 6 municípios em todos os estados. É muito pouco para você conseguir representar com uma margem de erro adequada. Então, isso é suficiente para fazer parte de uma amostra nacional? Mas é insuficiente para você fazer qualquer avaliação, tirar qualquer conclusão do resultado na região. E isso vale piorado para os estados. Você dizer assim, tá não sei quanto em Santa Catarina, impossível, a menos que você faça uma pesquisa específica lá, desenhada para lá, com um conjunto de municípios que cobre as diferentes regiões do estado, representação adequada da capital. Assim é que você faz pesquisa. E é isso que nós estamos vendo nesse trabalho, cuja consolidação você está mostrando. 25 mil entrevistas é muito diferente de 2.000. É como se você estivesse fazendo, numa semana, todas as entrevistas que o Instituto fez no ano. Uhum. É isso que nós estamos vendo nesse conjunto de resultados. E é um resultado muito favorável para Lula, né? Favorável para o PT, favorável para a coligação. Se você regionaliza esses resultados, você vai ter no Sudeste, no conjunto dos 4 estados, um por um pesquisado, Lula tem 48, Bolsonaro tem 37. Exatamente, são 11 pontos de frente. Não, só uma observação, Marcos. Eu juntei aqui a soma dos 3 estados do Sul nessa pesquisa IPEC. Ela sozinha é mais do que as pesquisas nacionais que a gente tem visto. Os 3 estados do Sul, por exemplo, Rio Grande do Sul, 1.500. Você tem 3.000 pesquisas nos 3 estados do Sul, e aí sim, imagino, você pode falar sobre esses estados com autoridade, é isso? Exatamente. E aí você está vendo aqui com essas cores, vamos dizer, o tamanho da liderança ou da falta de liderança, do empate em determinados estados. E é isso que nós temos aqui. É claro que sujeito a confirmações e novas pesquisas nos estados, mas nesta altura do campeonato, passada a primeira semana de setembro, e aqui tem vários resultados muito recentes, resultados de pesquisas feitas até o dia 5 de setembro, portanto, na véspera dos eventos lá do bolsonarismo, era isso. Então, aqui você não está com a consolidação por região.
Eu vou mostrar aqui a consolidação. Então, só esse é o quadro geral, só para as pessoas terem uma ideia. Onde está rosa, vermelho, é Lula. Onde está verde, é Bolsonaro. Quanto mais claro, menor a diferença. Então, por exemplo, Lula lidera com menos de 50%. Então, está aqui. Deixa eu me ver. Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul, esse rosinha mais claro. Quanto mais escuro, maior a vitória de Lula. A mesma coisa vale para Bolsonaro. No Paraná, por exemplo, ele está lá com menos de 50%. Em Santa Catarina, está com mais de 50%. Quando a gente vai, né? Então, tá aqui, ó. Esse é um quadro geral. Lula lidera acima dos 65% no Nordeste e abaixo dos 50% no Sudeste e Norte. Bolsonaro lidera abaixo dos 50% no Sul e Centro-Oeste. Aqui por regiões, é isso, né, Marcos? É isso, exatamente. A vantagem que Lula tem no Rio Grande do Sul faz com que ele se contraponha à vantagem muito grande que o Bolsonaro tem em Santa Catarina e a pequena vantagem no Paraná. Então, essa pequena vantagem do Paraná seria compensada com a vantagem de Lula no Rio Grande do Sul, que a gente tinha visto no quadro anterior, que estava lá em cor de rosa, mas Santa Catarina, que tem um eleitorado bem menor que os outros dois, mas a vantagem de Bolsonaro é muito grande, né, na pesquisa específica feita no Estado pelo IPEC. Então, ó, tá aqui. A região sul, nesse quadro por região, tá verdinha, portanto, maioria de Bolsonaro. Mas quando a gente vê no estado, é o que o Marcos falou, o Rio Grande do Sul tá vermelhinho ou rosinha, tá Lula. É porque a soma da região tá dando Bolsonaro, tá? Na região sul, nessa consolidação. Vamos em frente. Agora olhar por regiões, né, Marcos? No Nordeste, Lula tem 66, Bolsonaro 23, Ciro 9. Quer comentar o Nordeste? Não, acho que nós estamos vendo a confirmação de uma expectativa que todo mundo tinha, de que Lula tivesse uma grande vantagem no Nordeste. E está com uma vantagem maior que 40%, tomando a média de cada um dos 9 estados. É muita coisa. Então, Aqui é votos válidos, né, Marcos? Sempre, né? Votos válidos. Então, aqui, 66 a 43, você vê, dá 43 pontos de vantagem. É mais. Lula tem sozinho 2,5 vezes o voto do Bolsonaro, e isso é mais ou menos homogêneo no estado inteiro. Tem um lugar que é, sei lá, 70, no outro é 50, é 60, mas a média é essa, de uma frente muito ampla. 66 a 23, e o Ciro na região Nordeste, que em tese é a região, apesar dele ser nascido em Pindamonhangaba como Alckmin, ele é um político do Nordeste, muito ruim lá na região dele, né? 9% só, né? Francamente, é um político em ocaso, né? E acho que tudo indica que ele, pelo menos é o que ele está anunciando, ele pretende encerrar a carreira nesta altura e vai encerrar, francamente, fazendo um papel que acho que qualquer um diria que é um papel feio. É difícil encontrar quem justifique com boa argumentação o papel que ele tem hoje na eleição, mas enfim, vida que segue. Então é isso, Nordeste, uma vantagem imensa, e o importante nesses resultados do IPEC é que, olhando em separado cada um dos 4 estados, a média é Lula perto de 50, Bolsonaro perto de 40. Então tem uma vantagem de 11 pontos na região sudeste, que tem 40. Lula 48, Bolsonaro 37, Ciro 9. A gente andou todo mundo aí com as pesquisas, algumas pesquisas, a pesquisa da Quest, né? Depois nós vamos falar um pouco sobre as diferenças de metodologia. Assustou dizendo Bolsonaro na frente no Sudeste, não. Margem grande para o Lula no Sudeste, né? 48 a 37, mais de 10 pontos, né, Marcos? Isso aí cada pesquisa é uma pesquisa. Por isso é que, desde o começo do nosso comentário a respeito da eleição, nós preferimos, você e eu, preferimos tratar aqui do que o conjunto das pesquisas mostra, para não ter que escolher nem a boa e nem a ruim.
vamos considerar que todo mundo tenta fazer o seu trabalho. Isso aí. Claro que tem alguns que não estão exatamente tentando fazer seu trabalho, mas não é o caso das pesquisas que nós incluímos nas nossas avaliações desde muito tempo. Então, é por isso, porque realmente tem pesquisa que é diferente da outra. O importante não é uma ou outra, senão vamos esperar fulano. Muito provavelmente não virá nada que mude de forma mais relevante o quadro. Nós vamos ter hoje uma pesquisa nacional do Datafolha, vamos ver o que ela vai dizer. Duvido que ela seja muito diferente do que o próprio Instituto tem feito, do que o IPEC tem feito e outras pesquisas que não estão sendo divulgadas mostram. Então, acho que nós temos aí um quadro de Lula com uma vantagem grande nos 2 estados maiores do Sudeste, segundo o IPEC, uma vantagem de exatamente 16 pontos em São Paulo, 16 pontos em Minas Gerais, e um empate com 1 ponto à frente do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Esse é o resultado. Então, o IPEC, como todos os institutos, mostra que há uma grande um empate grande no Rio, que tem a ver com uma série de razões que podemos até discutir, mas que no conjunto da região nós temos uma vantagem de 11 pontos pró-Lula. No Espírito Santo existe a vantagem de Lula, mas não é uma vantagem grande, junta com São Paulo e Minas para dar essa vantagem de 11 pontos. Marcos, a Verônica aqui está brincando com você. Ciro já havia concorrido pela última vez em 2018. Vamos ver se dessa vez ele cumpre. O país agradece. Ele vai concorrer a vereador lá em Paris. Considerar essa hipótese. E finalmente. No norte. Não, é isso. É uma situação de. Como a margem de erro é muito pequena, dá para colorir de cor de rosa a região norte, com Lula uma pequena frente. De onde que vem essa frente? De uma boa vantagem que ele tem no Pará, que é o principal estado da região norte, principal em termos de tamanho de eleitorado, e tem quase metade do eleitorado total da região norte no estado do Pará. E Lula tem uma vantagem grande lá, tem uma vantagem também significativa no Amazonas, nos 2 principais estados. Ambos empatam, quase que empatam exatamente com a mesma pontuação no Amapá. Agora, Bolsonaro melhora porque ele tem uma frente muito confortável nos 3 estados menores da região. Em Rondônia, no Acre e em Roraima. Em Roraima, não sei se você já viu o resultado para Roraima, nessa pesquisa do IPEC, Bolsonaro tem 66 e Lula 16. É um estado muito pequeno, mas quase que consensualmente bolsonarista. Vai entender. Mas vai entender. Vai entender. Eu acho que é um dos lugares em que a desvantagem de Lula, sou obrigado a dizer, é honrosa. Porque tem a ver com o comportamento, as pautas, o que ele defende para lugares como Roraima, proteção do meio ambiente, proteção indígena, proibição do garimpo em terras indígenas, controle do desmatamento maluco que está sendo feito lá para plantio de soja e outras culturas altamente agressivas. Então, ele está muito mal em Roraima. É bom, porque mostra que ele está, vamos dizer assim, do lado consistência. Você já falou bastante do Sul, mas aqui está, então, o dado, né, consolidado do Sul. Bolsonaro 46, Lula 40, Ciro 8, Tebet 3 no Sul. No agregado do Estado, você falou, Rio Grande do Sul, Lula vence,
mas a vantagem dele é tirada no Paraná, especialmente em Santa Catarina, é isso? Exato. Em Santa Catarina, o Bolsonaro tem o dobro dele, 50-25, nessa pesquisa. No Paraná, eles estão, a rigor, empatados, 41 Bolsonaro, 35 Lula, na margem de erro de 3, é um resultado muito perto, mas existe uma vantagem de Bolsonaro no Paraná. Mas o que desequilibra, o que prejudica mesmo o resultado da região é essa grande frente em Santa Catarina. Enfim, então é isso. Bolsonaro 47, Lula 38, Ciro 5, Tebet 2, nem na região dela. Simone Tebet escapa ali dos dois, 1, 2, 3. Bom, mas enfim, mas tem variações também dentro da região, segundo essas pesquisas estaduais do IPEC. O pior resultado para Lula é no Mato Grosso, 49-31, mas em Goiás e no Mato Grosso do Sul, que são dois estados em que tradicionalmente o PT perde as eleições desde 2006, nesses dois estados, Lula está empatado com Bolsonaro e não é improvável que na urna esse empate se mantenha e vamos ter que aguardar a apuração para confirmar quem que sai vitorioso lá. O que está dando uma vantagem mais melhorzinha para Bolsonaro no Centro-Oeste é o resultado do Distrito Federal, onde o PT vem perdendo espaço depois de ter tido uma atuação importante na administração estadual, assumiu o governo, ganhou eleições para o governo do Estado com bons quadros, como o Cristóvão, como outros, Agnello, que foram governadores lá, e teve, ao longo desses últimos anos mais próximos, uma performance cada vez pior. Isso obviamente, se reflete nesse conjunto de resultados da região. Então, Brasília hoje pesa, o Distrito Federal pesa desfavoravelmente para Lula no resultado regional e, claro, tem consequência nacional também. A vantagem não é esmagadora, mas é uma vantagem de Lula, Bolsonaro com 42 e Lula 29 nessa pesquisa do IPEC. Perfeito. É isso. Vamos olhar então a consolidação, né? E tudo isso vai dar esse consolidado nacional. Lula. Exato. Todos os números que a gente está vendo aqui são votos válidos, tá? Lula 51, Bolsonaro 36, Ciro 8,5, vamos dizer, 9, Tebet 3 e todos os demais 2%. Na margem de erro, então, aqui um cenário favorável a Lula, a vitória de Lula no primeiro turno. A consolidação me parece um resultado mais favorável à vitória de Lula no primeiro turno do que cada pesquisa isoladamente. Mas não é certo, né, Marcos? Não dá para cravar. Não, mas mostra como que a candidatura da coligação Lula e PT e os demais partidos resistiu muito bem a esse conjunto de eventos, a quase totalidade dirigidos contra a candidatura Lula. Alguém acha que essa pancada de dinheiro público, seja na forma de auxílio, seja na forma de benesses diretas para alguns setores, caminhoneiro, taxista, motorista de não sei o quê, aposentado que antecipou a pensão, e vai por aí afora, somado com favorecimentos a diferentes grupos, dinheiro a rodo distribuído para a prefeitura do lado do governo federal. Tudo isso, tudo que foi feito e deixado de fazer no âmbito das igrejas evangélicas, tudo que foi feito para promover, sei lá, a mulher do Bolsonaro, tudo isso junto. E agora, também, o efeito dessa primeira onda de comunicação que surpreendeu, sei lá, inundou, como eu estava brincando agora há pouco,
a mídia e uma torcida desenfreada da grande imprensa pela, sei lá se dá para chamar de terceira via. O que eles querem é que o Lula não ganhe a eleição. Se isso foi impossível, que não ganhe no primeiro turno. Então, chega a ser assim, um consenso na grande imprensa essa prevalência dessas escolhas, dessas opções. Então, o importante dessa pesquisa aí do IPEC é que, num nível de detalhe que nós não tínhamos tido até agora, ela mostra que isso tudo não mudou o cenário de grande favoritismo de Lula e de manutenção da possibilidade de ganhar no primeiro turno. Quer dizer que está resolvido para cá ou para lá? Não. Quer dizer apenas que nós, apesar de tudo que foi feito, e não foi pouco, eu francamente, todas as eleições que eu acompanho já há muito tempo, eu nunca tinha visto um uso tão escandaloso de recursos de todos os tipos para evitar a eleição de um candidato. Nunca houve, ninguém ficou assim fazendo esse tipo de maluquice a esse ponto. Esse negócio que nós vimos anteontem, no dia 7, é uma coisa completamente escandalosa. Como é que um cara não tem o menor limite para fazer as coisas que esse Bolsonaro fez no dia 7? Pronto. Tudo isso já está computado, não exatamente nesta pesquisa aqui, mas não tem nenhuma razão para supor que nós tenhamos uma mudança importante. Então é isso, o importante desses números não são eles em si. O importante, primeiro, é a sua cobertura, muito detalhada, e o retrato que mostram de uma eleição que, apesar de tudo que está sendo feito, para não deixar o eleitor fazer o que ele está querendo fazer, ele dá sinais de que vai fazer o que ele quer, que é tirar o Bolsonaro e botar o Lula. Deixa eu registrar aqui mais duas pessoas que vão chegando como membros aqui da Pós TV Fórum, um dia realmente muito importante para nós, audiência alta, Marcos Coimbra. E dizer que vocês que chegam, Célia chega aqui como nova membra, tem mais uma pessoa que chegou, estamos chegando aqui a quase 20 pessoas e novas membras e membros aqui, o Rodrigo Cheia também, vocês vão fazendo a sustentação da Pós TV Fórum, assim como você com a sua audiência e você que manda seu superchat. Marcos Coimbra, guru favorito, sou seu fã, diz o Charles Andrade, o Rei Charles aqui. É o Charles Andrade de Cajamar, muito bem chegado, muito bem chegado. Marcos, assim, toda vez que vai ter uma pesquisa, o comando da campanha bolsonarista e da ala política do bolsonarismo, né, o Ciro Nogueira, esfrega as mãos assim e fala, agora vai. Então, baixou a gasolina, saiu pesquisa, o Ciro Nogueira e a turma lá, agora vai. Né? Veio o Auxílio Brasil, agora vai. E depois não foi. Não foi, não foi. O Ciro Nogueira cantava aqui. Primeiro ele dizia: em agosto a gente virou. Depois, no 7 de setembro, a gente vai virar. No 7 de setembro, a gente vai virar. Então, minha pergunta: eles estão todos esfregando a mão, dizendo: o Datafolha de hoje e o IPEC da segunda-feira vão mostrar a virada do Bolsonaro em função do 7 de setembro. Qual o teu olhar, seja de certa maneira falou indiretamente sobre isso, sobre o efeito concreto que o 7 de setembro pode ter nas pesquisas? É claro que você não tem bola de cristal, você é o nosso guru, mas não tem bola de cristal, mas o que você prevê, né, com base no olhar do que aconteceu para essa rodada pós 7 de setembro? Eu compartilho a opinião de muitos observadores, gente que fez a seu modo a aferição, por exemplo, em rede social, que tudo mostra que o Bolsonaro não consegue mais se comunicar com a maioria do país. Mil razões. Quem ele é, o que ele fez, o que ele não fez, o que todo mundo sabe que não faria.
num outro governo. Então, é um sujeito que foi perdendo capacidade de alcançar aquilo que é indispensável para ganhar uma eleição majoritária, que é ter maioria. A nossa regra de maioria é uma regra até frouxa. Tem países do mundo em que para ganhar você tem que ter 60%. Então você tem que realmente formar uma candidatura, tem que ser capaz de dialogar, no mínimo, com 50% mais um do país. E esse cidadão, a cada dia que passa, diminui essa possibilidade. É o que aconteceu, a meu ver, na quarta-feira. Ele não conseguiu dirigir uma única palavra para fora de quem já está com ele. E que adianta você, como se dizia antigamente, pregar para o convertido? O convertido não precisa de pregação, não precisa de ouvir uma palavra para mudar. Ele já está lá. E é isso que nós vimos. Eu, francamente, quando vejo essas coisas de números e fotos aéreas, etc., eu vi que no Rio de Janeiro, por exemplo, uma pesquisa bem feita mostrou um evento relevante, mas venhamos e convenhamos, muito abaixo do que teria que ser em termos de expressão de apoio político, um evento com aquele parangolé todo, colocando as Forças Armadas como braço auxiliar do evento, né? Convidados, o cantor, o animador de auditório e as Forças Armadas, que estava tudo lá para fazer a festa. Avião, navio da Marinha, Exército, todo mundo lá para fazer essa palhaçada bolsonarista. E tinha, toma lá da cá, segundo as contas, 60 mil pessoas. É muito pouco. Brasília, pelo que eu vi de imagens aéreas, é inconclusivo, mas tudo indica também que, na melhor das hipóteses, foi igual ao do ano passado, que não foi nada impressionante. Então é isso, do ponto de vista quantitativo, foi limitado. O que eu vi de trabalho bem feito de rede social mostra que a capacidade de atrair seguidores, apoiadores, etc., fora do núcleo bolsonarista foi mínima. Pelo contrário, o evento provocou foi reações muito mais favoráveis a quem estava contra Bolsonaro. Então, o que aumentou nas redes na quarta-feira foi o anti-bolsonarismo. Então é isso, é um cara que não tem capacidade de diálogo, tenta, sei lá, suprir, corrigir essa falta de diálogo com dinheiro e ameaça. Dinheiro não resolve e ameaça. Está entrando por um ouvido e saindo por outro. Alguém imagina que esses panacas vão dar um golpe? Tem 2 vídeos impagáveis da Porta dos Fundos. Quem gostar de Porta dos Fundos, não deixe de ver um grupo de oficiais de Marinha Aeronáutica e Exército jogando buraco e resolvendo se vão ou se não vão para o dia do golpe do Bolsonaro. E acaba todo mundo dizendo, sabe o que mais? Vamos ficar aqui mesmo, vou fazer um churrasco e pronto. Não existe. Então não adianta, seja pela ameaça, seja pelo dinheiro, que é o que tem. Que outros argumentos que Bolsonaro tem? Não, eu queria dizer para vocês que fiz um governo assim, assim, não precisa, todo mundo está vendo. Uma pessoa aqui pergunta da Vox Populi. Por que a gente não tem visto as pesquisas da Vox Populi? Nós trabalhamos para a campanha Lula, fazemos pesquisa já tem algum tempo, e foi decidido no âmbito da campanha que não haveria divulgação. Primeiro, tem uma ampla oferta de pesquisas públicas, não precisa ter mais um, e a escolha de não publicar parece que foi correta, não fica discutindo assim, a pesquisa do PT. Não tem a pesquisa do PT, tem pesquisa.
E como nós estamos trabalhando no âmbito da campanha, seria estranho você publicar uma pesquisa interna. Isso o Bolsonaro não faz, e desde cedo nós tomamos uma decisão de não fazer. Quando eu digo nós, é a campanha e o Instituto. O Daniel Miyagi, lá do Japão, diz assim, Marcos, desculpa voltar no tempo, mas foi muito polêmico a Vox Populi divulgar 50% Haddad, 50% Bolsonaro no último dia permitido. Ele está falando de 2018. Ciro sempre critica a Vox Populi, e lembrando isso. O que aconteceu em 2018, não só com a Vox Populi, mas com o setor de pesquisa de uma maneira geral, né? Bom, a resposta que eu tenho a dar é que eu, pessoalmente, lamentei muito, porque eu prefiro ficar perto do que os outros institutos dizem, do que sozinho, dizendo assim, Lula vai ganhar, Lula vai perder, Bolsonaro vai ganhar, Bolsonaro vai perder. Isso é bobo em matéria de postura empresarial. Eu acho que foi, lamento, mas foi um caso em que a pesquisa feita exatamente igual a que nós havíamos feito no final do primeiro turno, e naquele final do primeiro turno, a pesquisa mais próxima do resultado efetivo na urna foi a nossa, mais do que qualquer outra. Não estou dizendo que isso seja necessariamente porque foi mais bem feito, não, é porque foi assim que coincidiu o resultado da pesquisa com o resultado da urna, que não necessariamente acontece. No segundo turno, uma pesquisa feita exatamente do mesmo jeito, com as mesmas, com o mesmo tipo de amostra, com o mesmo procedimento de campo, com a mesma forma de processamento de resultado, deu um resultado muito diferente do resultado da urna. Não seria eu que iria corrigir o resultado no computador, dizendo, não, esse resultado aqui está ruim. Você faz, ruim no sentido de mal feito. Então é isso. Tenho que dizer a esse respeito que a nossa foi a única pesquisa feita no sábado. E pode ser que alguma coisa tenha acontecido entre a sexta, que foi a data em que terminaram outras, e o domingo. E, no mínimo, considerar que os ataques, assim, sei lá, de bomba atômica que o bolsonarismo estava fazendo na internet naquela altura pode ter contribuído para que algum efeito ocorresse no sábado. A única explicação que eu tenho a dar. Não tem 100% de certeza disso, mas tem 100% de certeza que foi a única feita no sábado. Agora, uma novidade, né, que você trouxe para nós nesta eleição, que não é provavelmente uma novidade no universo das pesquisas globais. Nos Estados Unidos se faz isso há muito tempo, mas aqui no Brasil é a primeira vez de fato que está se fazendo, que é a agregação das pesquisas reduz muito esta possibilidade dos desvios individuais de uma ou outra pesquisa, né? Exatamente. E tem um procedimento que é frequentemente usado, que é, quando tem muita pesquisa, e acho que já é mais ou menos o nosso caso aqui no Brasil, nós temos também a necessidade de atribuir pesos diferentes a institutos diferentes. Nós estamos vendo neste momento que o conjunto de resultados de pesquisas presenciais está sendo afetado, vamos dizer assim, desfavoravelmente para a candidatura Lula, por causa de um instituto. Então, se você fizer um sistema de pesos, você pode compensar o efeito de uma pesquisa mais desfavorável que todas as outras, que puxa a média para baixo. Vice-versa, o contrário, você também pode fazer com que uma que é excepcionalmente favorável não tenha o mesmo impacto no resultado final. Mas isso, eu acho que a única coisa que é desejável nesse caso é que isso seja feito sem
interferência comercial. Por exemplo, a Folha de São Paulo está atribuindo notas a institutos. Esse aqui é bom, esse aqui é mais ou menos, esse aqui é ruim. E é dona de um instituto, tem um conflito de ética comercial que, obviamente, deveria ser evitado. Se você tem um instituto, você não pode dar nota para os outros, porque, inevitavelmente, você vai dar uma nota alta para si mesmo. Ou então eles fecham o instituto deles. Então, acho que isso aí não é assim que deve ser feito. Você está sem áudio, mano. E eu falando aqui, desculpa, gente. A jurista Soraya Mendes diz assim: os 2 vídeos do Porta dos Fundos, golpe em Brasília e golpe no Rio, são impagáveis mesmo. Não vi ainda, vou ver assim que acabar nosso fórum café. Você traz essa questão da diferença, queria uma explicação técnica, porque também assim, o imaginário é imaginário, né? Ele vai voando. Então, assim, qualquer coisa que não nos agrade, a primeira coisa, especialmente nesse tempo de redes sociais, é foi comprado, foi vendido, é bolsonarista, né? E do lado de lá, a mesma coisa, é lulista, foi comprado e tal. Né? Mas ontem apareceu, e aí depois nós conversamos, você me explicou também, não é que ninguém comprou ninguém, é que tem diferentes maneiras de fazer a pesquisa, diferentes metodologias. O Thomas Traumann, que foi secretário de comunicação da Dilma, é um sujeito que acompanha a política, um analista político, ele mostrou que cada uma dos institutos de pesquisa utiliza um recorte, né, da população em faixa de renda. Isso vale para todo o resto, tá? Religião, sexo, idade, tudo diferente. Então, por exemplo, até 2 salários mínimos. Eu estou pegando só as presenciais aqui, tá? O Datafolha registra 51% da população, né, dos eleitores, recebendo até 2 salários mínimos. É o que está na base da pesquisa deles. O IPEC, 55%. A Quest cai para 38%. São as 3 pesquisas presenciais mais relevantes. Quando a gente vai para 2 a 5 salários mínimos, o Datafolha registra 33%, de 2 a 5, o IPEC 25% e a Quest 50%. Né? Talvez isso possa explicar essa diferença realmente grande de resultados. Como é que acontece? Por que IPESP tem um percentual de pessoas que recebem salário mínimo, ou até 2 mínimos, o Datafolha outra e o Quest outra? Porque nós não temos informações adequadas de renda no nível municipal e mais importante para fins de pesquisa, por setor censitário. Porque a amostra, em princípio, deve ter uma estrutura que reproduza não só as características socioeconômicas, mas também a distribuição espacial da população. Então, normalmente, você tem num determinado estado, você tem regiões dentro do estado, você pega os municípios de cada região, sorteia dentro da região. Claro que tem uns que são de inclusão obrigatória. A capital do estado, se tiver apenas uma cidade com mais de 200 ou mais de 500 mil eleitores, essa vai ser incluída obrigatoriamente, assim por diante. Mas chega um momento em que você tem que sortear, e dentro da cidade você tem que sortear. E qual que é a base? É o setor censitário. Quando você tem um censo recente, o setor censitário é um conjunto de domicílios próximos e tem um mapa do setor e o entrevistador recebe um mapa do setor com uma ordem. Ele tem que começar num determinado ponto e ir ou para a direita ou para a esquerda, saltando dentro de uma regra que ele recebe um determinado número de residências. Vamos dizer que esse é o padrão. Claro que na cidade grande tem prédio que sozinho é mais de um setor censitário.
prédio muito grande, onde mora muita gente. Então, dentro do prédio, você também tem uma sequência que você deveria obedecer. Pronto, é assim que deve ser. Só que quando nós estamos com 12 anos de atraso em relação ao censo, ao último censo, neste momento nós simplesmente não sabemos como é que é a distribuição O governo Bolsonaro cancelou o censo de 2020, né? É isso. Exatamente. Então, nós estamos atrasados e estamos hoje, o censo está em andamento, mas não vai ter resultado tão cedo. Vai passar, nós vamos ter resultado deste censo, começar a ter resultados do censo em 2024. Então, demora para que isso seja realizado e apurado e processado e divulgado. Pronto, mas então é isso. Quando você tem a informação boa, você vai lá. Quando você não tem, você tem que começar a procurar jeito. Nós não temos hoje dados para renda sequer no âmbito estadual. Nós não temos uma distribuição da renda dentro do Estado. Nós sabemos porque só tem pesquisa por amostragem, que são as PNADs. Existem PNADs que são feitas a cada 2 anos. Tivemos uma PNAD emergencial feita em 2021, que é a mais recente. Quase ninguém usa a PNAD de 2021, essa emergencial, para fins de renda, porque ela foi muito afetada pela distribuição de benefícios, auxílios, etc., naquele ano. As famílias muito pobres ficaram temporariamente menos pobres porque receberam auxílios. Todo mundo lembra dos números. 60 milhões de pessoas receberam auxílio em 2020. Então, em 2021, quando foi feita a PNAD, no início do ano, o reflexo dessa renda, vamos dizer assim, anormal, ainda estava acontecendo. Então, a maior parte dos institutos não usa a PNAD emergencial de 2021. Sim. E vi uma entrevista do Felipe Nunes ontem dizendo exatamente essa é a diferença. A Quest usa essa PNAD. Então, essa dá uma diferença grande entre o campo da Quest e o campo do IPEC e Datafolha, provavelmente em relação ao campo da Vox Populi também. Né? Acho que essa é a grande diferença. Então, não tem que a Quest é comprada pelo Bolsonaro, não tem. São opções metodológicas diferentes que vão dar resultados finais diferentes, né, Marcos? Bom, quando você toma como base um ano, um período em que a renda era maior, e você traz para este ano, é como se você dissesse que ainda está em curso o que estava em curso em 2021, o que é uma hipótese que você tem que olhar com dúvida. Eu acho que... E só volta um minutinho para aquele quadro das proporções de renda, se você puder. Sim, claro, está aqui. Aqui, as pesquisas, olha só, Poder Data, 46. IPESP, 46. Você sabe por quê? Por quê? Porque você ajusta isso no computador, você faz a entrevista por telefone, e depois que você faz, qualquer que seja o número de entrevistas que você conseguiu fazer com pessoas de renda baixa pelo telefone, você corrige para virar 46. Entendi. Você pode ter feito 20%, conseguiu fazer 20% das entrevistas que você tinha que fazer naquela faixa de renda, você tinha que fazer 20% tinha que ser ali. Como você não conseguiu, você vai fazer com que cada uma dessas que você conseguiu fazer se transformem em 2,5. Aí dá 46. Por que é 46? Porque essa que era a informação da participação dessa faixa no conjunto da população brasileira. Por que as outras estão... as que são presenciais? A FSB, que também é por telefone, por que é quase idêntica à do IPESP e do Poder Data, que também é por telefone? Porque então, eles fazem esse ajuste.
Com relação a essa futura, essa eu não sei, francamente, porque uma pesquisa telefônica que dá Bolsonaro 10 pontos na frente do Lula. Eu, francamente, não conheço. Eu sei que era pessoa tinha uma certa respeitabilidade como pesquisadores no âmbito local, no Espírito Santo. Agora, não sei por que é a única que dá Bolsonaro lá na frente. Deve ter seus motivos. Mas, enfim, então, FSB, IPESP e Poder Data, as três telefônicas, têm quase que exatamente a mesma proporção de pessoas. Porque é feito por telefone e ajustado. Não é porque o telefone é assim. É porque depois de conseguir o que quer que você tenha conseguido, você tem um fator de ponderação que leva para 44. Ou, que é isso que nós estamos vendo aí, 46. Perfeito. O Gilberto Cruvinel, grande figura. Obrigado, Gilberto Cruvinel, está aqui com a gente sempre. Marcos, esse problema na amostragem nas pesquisas pode causar uma surpresa no dia da eleição? Fechadas as urnas, teríamos Lula com 60% dos votos? Claro que é possível. Também tem gente que especula a respeito de comparecimento, não comparecimento. Então, o eleitor popular, onde Lula tem uma enorme força, uma enorme presença, pode comparecer menos do que eleitores de classe média que moram em bairros, sei lá, de transporte mais fácil, etc., que iriam votar. E nós também sabemos que a classe média brasileira gosta de Bolsonaro, uma parte importante da classe média brasileira. Não sei se gosta de Bolsonaro, eu pessoalmente acredito que não. Apenas não quer que o Lula ganhe a eleição. Pode haver uma razão qualquer aí, não vou discutir. O fato é que pode haver coisa que seja boa para Lula, pode haver coisa que seja ruim para Lula, pode ser boa para Bolsonaro, ruim para Bolsonaro, ou boa. O fato é que tende a haver um equilíbrio desses fatores, e é por isso que quase sempre as pesquisas conseguem captar o principal, sei lá, o principal de uma eleição. E nesta, o principal é esse. Eu continuo achando que é mais ou menos secundário, do ponto de vista político, se Lula ganha no primeiro ou no segundo turno. Tem uma torcida maluca dos grandes formuladores, dos editorialistas da grande imprensa, que estão assim, fazendo campanha explícita, assim, não deixa o Lula ganhar no primeiro turno. Sei lá, é uma coisa puramente, sei lá, privada, tem alguma razão de não querer. Porque a eleição termina em outubro, não é verdade? Novembro, dezembro, nós não sabemos o que a gente vai estar discutindo. O Ministério Lula, as propostas de governo, quem está, quem não está, se ele atraiu ou não, como é que é a relação dele com os novos governadores. Alguém vai estar discutindo se ele ganhou no primeiro ou no segundo turno. Que importância disso? Passado um mês, passado 2 meses da eleição? Zero. Então, o chato é que nós vamos ter mais quase um mês dessa insuportável tentativa de melar o jogo, porque é a única coisa que resta ao Bolsonaro. O jogo, a eleição na democracia está decidida há muito tempo. Ou deve haver lá na Folha de São Paulo, no jornal O Globo, no Estadão, quem acha que... E se a Simone Tebet crescer? Você acabou de ver o resultado dela, onde ela é mais conhecida, que é no Centro-Oeste. Pessoa até respeitável, né? Mas, francamente, óbvio que não é a eleição para ela ganhar. Não é nem para ela ter uma presença importante. É uma pessoa simpática, que fala umas coisas certas, que apareceu num debate, pronto. É isso. Não tem mais nada além disso. Não. É isso aí. Marcos, é isso aí, ó. Tá aqui esse estudo realmente valioso. 25.616 entrevistas realizadas estado a estado no Distrito Federal,
dando um cenário, e achei bem interessante, sabe, Marcos? Não está muito diferente da IPEC nacional, que me pareceu que uma confirma a outra, vamos dizer assim, uma valida a outra nesse sentido, né? Mostra que a IPEC nacional é consistente mesmo. Lula com 50,8, 51, Bolsonaro com 36, Ciro com entre 8 e 9, Tebet com 3 e todos os outros com 2%. Esse é o resultado, essa é a grande notícia desta manhã. Como diz o Marcos, pesquisa é pesquisa, voto é voto, mas a gente vai se alimentando de pesquisa até o dia do voto. Né? O pessoal tem a máxima da política, né? A pesquisa que vale é a pesquisa da urna. É isso aí. Boa, vamos embora. Obrigado, Marcos. Bom fim de semana para você. Sexta-feira que vem, de volta aqui. Boa viagem lá no Piauí. Obrigado mesmo. Um grande abraço.